Vikings! Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings e estamos começando mais um Vikingcast. Hoje nós vamos falar sobre runas. Comigo aqui hoje o meu querido amigo Ulisses Bastos da Modelo Design. Qual? O Gold Rafael Brasolotto do Kinred Balcana e Súzia, ou Lobo Branco, se vocês preferirem. Salve, boa noite. Estou aqui também com o Gabriel Guedes, que está estudando runas, né, e também faz parte do Balcona e Súzia. Eu. Roda a vinheta! Bom, pessoal, voltamos e hoje a gente vai falar sobre runas. Na temporada passada, a gente falou o beabá das runas, como elas surgiram, a importância que ela tinha dentro da mitologia, né? E agora a gente vai trazer um lado talvez mais xamânico, mais magístico nisso, né? E como ela é aplicada talvez nas Atro. Nesse aspecto, Gabriel, como que as runas interagem com os deuses e como que funciona essa questão magística delas? Vamos lá. As runas, elas são energias, como energias muito mais antigas que os deuses, certo? Então a gente tem que entender que tudo é feito de energia, tudo. As partes do nosso corpo, nossos órgãos, as árvores, a terra, tudo contém energia. E as runas são a forma como Odin encontrou de nominar cada uma dessas 24 energias. Perfeito. E aí cada uma dessas energias é descrita por uma runa diferente, é isso? Exatamente. Deixa eu perguntar. Por favor, Ulisses. Quais são as aplicações que essas runas têm? Essas 24 runas, né? Que você acabou de citar. As aplicações magísticas, no caso, né? Aham. Certo. Então, você pode, no caso, chamar as runas, né? Quando a gente chama as runas, a gente já está atribuindo não a sua ideografia, o seu desenho, mas o seu som, que vai gerar essa vibração que representa essa energia. Quando você chama as runas, você está vibrando suas cordas vocais, você está vibrando o seu corpo naquela mesma frequência do nome da runa. Logo, você alinha a sua vibração corporal com a energia daquela runa. Então essa é uma forma de você usar o poder de cada uma delas. Outra forma é você gravar as runas. Então você pode entalhá-las de preferência em materiais orgânicos ou inorgânicos de forma natural, como pedras, madeiras, e de forma mais tradicional com sangue. Esses entalhes, eles servem para você pode tanto colocar o seu nome ali nesse entalhe para impregnar o seu poder, impregnar o seu Mayan, e também para determinar para que fim você quer que aquele objeto tenha para você. Entendi. É como se fosse você está dedicando ao divino aquilo, né? Exatamente, há toda uma mitologia, porque as runas, além de serem essas energias, a elas foi atribuído todo um conhecimento mitológico. Então, quando vai se chamar a runa ou entalhar a runa, é importante a gente ter conhecimento de toda a mitologia, porque essas 24 runas vão contar justamente toda a origem do universo germânico para os antigos germânicos. É engraçado, tem você disse que essa parte conhecimento mitológico, conhecimento ancestral é interessante, é preciso ter,
me lembrou que um professor que eu tive, ele dizia o seguinte, que as pessoas elas têm uma tendência a acreditar que a intuição ela é uma coisa que ela vem do divino somente, né? E que não é bem assim, cara. Que a intuição é necessário que, para você conseguir desenvolver a intuição, você precisa ter conhecimento. Então bate exatamente com isso que você está falando, né? Que é necessário ter conhecimento para que você consiga desenvolver essa parte de intuição. E já que runas, até onde eu entendo, elas também podem ser usadas como uma ferramenta oracular, né? De leitura de subconsciente, então bate bem ali, né? É muito interessante isso aí. Exatamente, excelente explicação do seu professor. Justamente a essas runas está atribuído esse conhecimento, né? E de fato é necessário se imbuir desse conhecimento para assim chamá-las. Ou elas nada são sem conhecimento, né? Verdade. Elas são toda essa ideologia que foi criada em cima delas, né? É daquela máxima, né, de conhecimento gera conhecimento, né? Sem um a gente não consegue fazer o outro, né? Por mais que seja redundante, mas é fato, né? É verdade. Qual que é o registro? Talvez eu não sei o mais antigo, mas aonde que data o registro dessas runas sendo usadas para esses fins, para o fim magístico? Vocês conseguem me responder isso? Então, se a gente pega historicamente as runas, os primeiros achados são nas pedras, né? As pedras rúnicas, que até acredito que na página de vocês até tem uma matéria a respeito disso, né? Exato, tem. E então, assim, desde o século, né, do século I lá, a gente já tem registro ali em pedras, né? E são muitas, né? Às vezes o pessoal se apega ali nas mais conhecidas, nas mais famosas, mas a gente tem, até segundo ali, acho que o Johnny Land, ele fala a respeito até de cerca de 3.000 pedras, né? Com gravações de runas. Então, tem uma quantidade bem grande e bem antigas ali. Mas esses achados, eles se referem ao uso delas principalmente no quesito alfabético mesmo, porque o uso magístico, o que a gente tem de escritos são bem posteriores, né? Então a gente tem ali a partir das Vedas e também tem um livro bem famoso que chama Galdrabok, que tem alguma coisa sobre runas e sigilos mágicos, mas isso já tem uma influência cristã grande, né? E uma utilização ali num período bem posterior, ali, a partir de... o Galdrabok, por exemplo, é 1600, né? Então já é bem posterior. Isso são relacionados mais a inclusive achados, né? E a Islândia, né? Talvez nem tanto em relação aos próprios escandinavos, né? O pessoal que eu digo da Dinamarca, da Suécia e da Noruega contemporânea, imagino. Uma questão, desculpa, só uma questão. Assim, a leitura que se faz dessas runas, né? Esse trabalho magístico é em cima talvez das mitológicas, que seriam aquele Elder Futak, né? Que são aquelas runas mais antigas, não necessariamente as que eram utilizadas na escrita, né? Por exemplo, nas pedras. É isso? Isso. O Elder Futak, né, vem com as 24 runas, mas ele, a partir de dado momento ali da história, o Elder Futak acabou caindo em desuso, né? E passou-se a utilizar daí o Futak jovem, né, que são 16 daí runas. E boa parte desses trabalhos magísticos aí posteriores acabam utilizando em cima dessas 16 e nem tanto em cima das 24. Interessante. Mas embora eu diga assim, hoje, se você pegar o cenário atual, a maioria das pessoas acabam buscando se inteirar, buscando conhecer as 24. O pessoal vai direto no antigo Futak.
Mas nesses livros, né, que a gente citou, como o Galdrabok ou os outros, a gente acaba encontrando mais trabalhos mágicos com as 16 do jovem. Entendi. Essas runas do jovem têm influências, por exemplo, da saxãs ou coisa do gênero, ou elas são germânicas, ou até mesmo mais de origem islandesa, né, se é que eu posso dizer assim? Então, elas repetem ali as runas do primeiro Futhark, né? Só que algumas caem em desuso. Então, das 24, acabam restando 16 com alguma grafia, né? Alguma estrutura ali um pouquinho alterada. Mas, em resumo, em suma, são 16 que fazem parte do Elder e que tem ali uma releitura, né? No Younger Futhark. Então... não é que são outras runas, né? Mas é apenas uma utilização ali reduzida, né? Do Elder. Mal comparando, então, seria mais ou menos as crenças pagãs, né, da era do Viking e mais ou menos a relação que tem o Azatru hoje, né? Que é uma releitura daquelas questões, né? Mais ou menos isso. Exatamente, porque até você perguntou ali de que região, né? A maior parte das pedras que a gente tem com gravações de runas, né, os runestones, a maior parte delas é na Suécia. Exato. Né, então a gente até pensa ali com relação ao próprio Galdrabok, que é islandês, e a gente acaba vinculando muito, mas na Islândia até não tem tantas, tem ali aproximadamente 50 pedras na Islândia. E o lugar que mais tem é a Suécia. Então, às vezes a gente até se engana um pouco com região, qual região mais utilizava elas, né, possivelmente. Porque assim, elas também tinham usos distintos, né? O uso na Suécia era para um fim, na Dinamarca era para outro, né? Apesar deles utilizarem todos eles. Inclusive, se eu não me engano, tem uma pedra, né, que é a única que tem as inscrições mais antigas, né, anterior ao tipo de registro que eles fazem, né? Eu acho que até penso na matéria do blog que você comentou. Aproveitando essa ideia em relação ao Azatru, por exemplo, esse comparativo que eu fiz, como que as runas interagem com o Azatru Vanatru, Rafael? Então, eu vejo assim, que assim como até o Gabriel comentou ali, essa questão energética então assim, as runas, nessa concepção, até se a gente pegar ali pelo próprio Havamal, né, elas são anteriores aos deuses e Odin deixa claro ali que elas estão disponíveis, né, você precisa encontrá-las, né, ele não inventou elas nem nada, ele encontrou elas, e assim como ele, qualquer pessoa pode encontrá-las, mas requer estudo, requer sacrifício, né? Como você falou ali, essa parte intuitiva, acho que o Ulisses comentou, né? Demanda conhecimento, demanda estudo, né? Então você vai ter que se dedicar àquilo, você vai ter que, muitas vezes, sacrificar algumas coisas, e as pessoas muitas vezes veem o sacrificar como algo ruim, né? Mas até a gente comentou no outro podcast, o sacrificar vem do tornar sacro, né? Então, não é algo ruim, né? Você vai ter que sacrificar coisas, você vai ter que se dedicar para encontrá-las. Esse processo de encontrar elas é um entendimento, né, a respeito de tudo que elas significam, a tudo que elas estão relacionadas, né, porque cada runa, quando a gente pega ali aquele significado resumido do uso oracular, muitas vezes ele relaciona ela ali a 2, 3 palavras-chave, né, mas a runa ela é muito mais do que isso, né, ela tem uma vastidão ali de sentidos e significados muito, muito mais ampla. E daí a gente vai empregar ela de formas diferentes, né? Seja pelo Galdr, como o Gabriel comentou, né? Pela verbalização ou musicalização dela, ou então na forma ali de pinturas, né? Pode ser gravando ela até no próprio corpo, ou esculpindo ela em um amuleto, um talismã, alguma coisa do gênero. Tem só uma coisa, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, quando o Rafael falou em sacrificar, a gente já explicou em alguns podcasts passados, né, que é dedicar ao divino, né, ao sacro, só para vocês entenderem, tá? Às vezes você pensa sacrificar de uma forma pejorativa, né, porque hoje muita gente acha que sacrificar é, sei lá,
sacrificar um pombinho, ou sacrificar um gatinho, ou coisas do tipo, tá? Não é isso. Então, basicamente, você às vezes abdica de um tempo que você vai jogar, ou você vai fazer algo que é, sei lá, entretenimento, para estudo, né? Então, isso já é sacrificar. Com certeza, você já tá abdicando de algo que você gosta, tá sacrificando aquele momento, dedicando ele a algo divino, né? Exatamente, você já está dedicando ao divino aquele estudo, porque quando a gente diz dedicar ao divino, eu consigo entender nada mais sendo que dedicar à sua elevação, dedicar ao seu, a você se tornar superior, ao seu crescimento, entende? Então sacrificar normalmente não é uma palavra como as pessoas acham que é, né? E também não tem esse significado ruim, né, que muitas pessoas entendem hoje, né, como às vezes não o sacrifício de você matar ou fazer alguma coisa, mas o sacrifício de você ter que fazer alguma coisa ruim, né, eu vou ter que fazer isso, é um sacrifício, também não tem esse entendimento, tá? Isso é uma variação da nossa língua aqui, uma brasileirada que a gente deu, inclusive, no significado e no sentido da palavra sacrificar, né? É um assunto bem polêmico também, né? Inclusive. Tema de muita conversa, né? Exato. E os antigos faziam sacrifícios animais, né? Tem registros a respeito disso, né? E eram seus animais, né, de criação doméstica. Muito embora alguns grupos, ainda assim, depois de sacrificarem nos blocos, isso que um bloco significa, um sacrifício, né, você sacrificava aquele animal doméstico e também se alimentava da carne daquele animal. Assim como nós comemos a carne bovina ou a carne suína na nossa casa, só que a gente não tem todo o trabalho de criar o animal, de cuidar do animal, de sacrificar ali, você mesmo ter que sacrificar o animal. Já hoje em dia o alçatro no bloco, ele assume uma nova roupagem de sacrifício. Então seria justamente esse sacrifício que nos conecta com o divino, o sacrifício do estudo, o sacrifício do próprio simbolizado pelo hidromel. Exatamente. Se você pegar essa questão que o Gabriel falou, o sacrifício do animal para eles tinha um peso de doação muito maior, justamente por essa questão de criar o animal, né? Então, aquele animal fazia praticamente parte da sua família. Você criou ele até o momento do abate. E você abater aquele animal ritualisticamente também não era fácil. Eu vou chegar ali e vou matar. Pô, eu cuido desse animal há anos. Né? Diferente de hoje, eu ir lá comprar um animal e sacrificar. Para mim, aquilo ali eu não tenho um vínculo com ele, assim como eles tinham na criação, né? Se fosse trazer um comparativo para hoje, eu estaria, sei lá, sacrificando um cachorrinho que eu crio dentro de casa. Aí sim seria algo doloroso, entendeu? Exatamente. Então, por isso que o sacrifício para nós hoje tem uma roupagem diferente, né? Eu acredito que esse jeito estereotipado de você colocar o sacrifício é justamente por conta do entretenimento, cara. Porque as pessoas estão acostumadas a entender essa palavra através do entretenimento, saca? Através de filmes, através de séries, ou vou colocar filmes, né? As mídias acabam deixando como algo meio profano, assim, né? Não como algo divino. A gente tem que colocar no contexto do indivíduo germânico antigo, né? Que normalmente a sociedade é sustentada de forma agropecuária, né? Então eles tinham de se alimentar de animais do que eles cultivavam, né? Então você pensa ali um fazendeiro na fazenda dele, que ele cria a vaquinha dele, vai se alimentar mesmo daquele animal e vai tentar com isso uma conexão divina para você trazer para um contexto de hoje que a gente tem outros fatores sociais, né, muito mais amplos, globalizados, que a gente tem que pensar em relação a esse sentido. Por isso assume uma nova roupagem, né? Então tudo uma questão de contexto.
E voltando naquela questão também da energia, né, que há pouco falamos, né, se a gente pensar no que o próprio Rafael comentou, né, é diferente, você não tem uma troca de energia, você não tem uma ligação energética, por exemplo, com alguma coisa que você comprou e vai sacrificar, ou alguma coisa, é diferente do caso de você ter criado, é a questão da energia. Né, tanto o Ulisses, né, eu acho que o Rafael também, né, eles, por exemplo, praticaram muito tempo o Wushu, né, que popularmente o pessoal conhece como Kung Fu. O Kung Fu é essa questão da doação de energia, né, aquela questão. Quando você faz essa compra e transfere só a responsabilidade, se a energia não é a mesma coisa, é mais ou menos isso, né? A gente Pode falar. A própria palavra Kung Fu, só contextualizando, né? A própria palavra Kung Fu, ela quer dizer você ser o melhor que você puder ser naquilo que você está fazendo. O que é isso se não dedicar-se ao divino, o sacrifício? Exato. E essa questão dessa diferença de energia, né? Com relação a comprar ou você criar, a gente até recomenda, por exemplo, nos nossos blogs, aqui no nosso ritual, que se a pessoa tiver condição dela preparar alguma coisa para levar como sacrifício, como oferta, melhor. Então, eu faço hidromel em casa e eu levo, e esse do hidromel é o meu sacrifício. Eu fiquei lá 2-3 meses fazendo ele na minha casa. Ou eu faço pão, eu faço bolo. Então tem o esforço da pessoa, tem a doação de tempo, a energia dela impregnada naquilo em que ela vai oferecer como um sacrifício, como uma oferta, né? Diferente de eu ir ali no mercado, comprar e levar. Então entra essa questão de doação, né, e de energia que a gente vem comentando. Agora, os lotes costumam ser banquetes deliciosos, assim, nesse sentido, até porque você está fazendo uma comida para uma divindade ali. Então todo mundo se doa de forma engajada. Cara, isso eu acho que é uma coisa espetacular de ver quando acontece dessa forma, né? A reunião onde as pessoas elas doam e se doam dessa forma. Agora eu tenho uma questão. Nas batalhas, né? Qual era o papel das runas nas batalhas? Como elas eram utilizadas? Então, o que a gente tem de alguns achados é a pilas em espadas, né? E então ali justamente como uma representação de coragem e até mesmo de valorizar o justo, né? A vitória de quem está praticando o ato de justiça e tudo mais. Então a gente tem ali ela justamente com essa ideia de imantar, né, de trazer à tona essa energia que ela representa. Então muitas vezes ali o guerreiro que está com aquela runa gravada na espada, só de olhar para ela, automaticamente aquele ícone, né, dela vai trazer na mente dele todos os significados que ela representa e vai despertar isso nele naquele momento, mesmo que seja de forma inconsciente. Só dele olhar para ela na lâmina, ele vai saber que aquilo ali representa coragem, né? E isso vai carregar ele de outra forma, né? Para o momento ali da batalha. É uma conexão emergentista, né? Você grava aquele símbolo em um objeto e quando você olha para aquele símbolo, isso gera um gatilho relacionado aqui. Exatamente, é um gatilho. Então você olha para o objeto e dá significado para o objeto e isso significa algo dentro de você. Isso aí é a função do símbolo em si, né? Quando você consegue compreender os símbolos, isso acaba te conectando ao que o símbolo traz, a energia que aquele símbolo traz. Fazendo isso pode ser uma analogia a um altar. É para isso que um altar serve, né? Você se conectar, vamos colocar assim, fisicamente com aquela ideia, com aquela energia que você pôs naquele momento que você estava construindo aquele altar, aquele símbolo, aquela runa.
Então talvez é isso, seja isso, né? O significado dela em batalha, é isso? Como se você construísse no mundo físico os seus pensamentos, para você ter um contato visual com os seus pensamentos no mundo físico. A runa, a gente, antes dela ser algo, um símbolo, né, quando o Odin encontrou ali, ela era na forma de som, né, o que dá a entender que ele aprendeu as canções e tudo mais. Então, a gente tem que imaginar que toda essa energia, por exemplo, no caso da Tiwaz, né, toda essa energia relacionada a ela, né, então toda essa questão de coragem, do guerreiro, da batalha, tudo isso foi transformado ali naquele símbolo que representa a Tiwaz, para que aquele símbolo te faça lembrar da energia, né? Não que a runa seja aquele símbolo, como a gente comentou ali, é um gatilho, uma forma de ativar ali o teu pensamento com relação a trazer à tona toda aquela energia que ela representa. Assim como as outras runas, né? Te conectar com aquela energia. Vai te religar com aquele arquétipo da runa. Exatamente. E o próprio Odin fala que ele aprendeu funções que vão levar os seus exércitos à vitória certa. E essas vitórias são cantadas sob os escudos. Então, muito provavelmente, antes da batalha, eles faziam esses cânticos para que todo mundo, imagine todos os guerreiros num mesmo pensamento. Imagine você conectar 20 homens numa mesma vibração e todos eles vão lutar com toda a força que eles têm. Cara, espetacular isso. Só para tangibilizar, né, mais ou menos o que eles estão falando, é assim, quando você olha o amuleto, né, o pingente, por exemplo, do Mjolnir, né, você não tem o Thor ali, mas quando você vê, você associa a proteção, você associa ao Deus, você enxerga ele não é o pingente, mas ele está ali, entendeu? Vamos dizer assim, é mais ou menos essa questão da runa, quando ela te remete a todo o que o pessoal está buscando, né? Mais ou menos isso, né? Perfeitamente, aquela ideia de que é o homem que dá poder ao símbolo, né? Então, o símbolo ele está ali apenas para remeter aquele poder, aquela energia, trazer à tona aquilo que você ressignificou como aquele símbolo. Canalizar, né, na verdade, né? Potencializar, isso, perfeitamente. Né? Exato. Perfeitamente. E é a diferença também de amuleto e talismã. Eles têm uma diferença. O Mjolnir, ele é visto como um amuleto. Então, é como se ele tivesse um efeito, mesmo sem você ter ciência do para que ele serve. Se colocar numa criança, por exemplo, ele tem um efeito, ele está sob a proteção de Thor. A criança não precisa saber o que significa para estar protegida. Agora, uma runa, né, seria um talismã, né, vestido, você precisa ter conhecimento sobre aquilo para te fornecer aquele poder. O talismã, ele é um objeto mágico que ele é literalmente o conhecimento puro, né? Você vai construir ele e mantendo ele ali com aquilo que você pretende, né? Então ele tem um objetivo na construção, na confecção dele já. Perfeitamente. Não, a intenção, confecção, né? Intenção, confecção e materialização daquilo ali, né? É sensacional. Agora, eu tenho uma pergunta, né? Eu já estou cheio de pergunta, né? Hoje eu sou o cara da pergunta. Manda lá. Caras, o que precisa fazer para se tornar um runomante, né? O que precisa fazer, assim? Vamos supor, Ulisses, hoje eu tô aqui na quarentena e eu penso, cara, hoje eu quero me tornar eu quero ser um runomante um dia. Como eu faço? Por onde eu começo? Olha, a gente até vem discutindo bastante tempo com relação a isso, né? E a gente está trabalhando a ideia, né, e estudando em paralelo e levando na prática um processo de justamente disso, né? De você mergulhar nesse universo das runas. Então, o que acontece? Você tem que experimentar cada uma delas em todos os seus âmbitos, né? Então, você vai meditar sobre aquela runa, você vai estudar o significado dela, você vai sentir
ela agindo na prática, você vai gravar ela num talismã, você vai pintar ela no seu corpo, você vai fazer o Galdr dela, entendeu? Você vai mergulhar em uma runa de cada vez e experimentar ela em todas as suas nuances. Daí, quando você entender aquela runa por completo, você vai para a próxima, entendeu? É um processo longo, até você fazer as 24 vai demorar, mas é essa persistência, esse mergulho em cada uma que vai te levar a conhecer bem elas, que é bem o exemplo que a gente vê ali no Havamal, que o Jim fala que visualizou e caiu ela como se ele estivesse caindo para dentro dele, né? Ele está mergulhando nelas. E ele fala que então ele começou a entender e ficou sábio, eu cresci e prosperei, entendeu? Então é essa insistência, esse vislumbre dela em todos os seus aspectos que vai te trazer ali um conhecimento de como utilizar elas na prática. Mas, Rafael, eu posso buscar esse conhecimento prático nas séries de TV, nos Netflix, na internet? Eu posso buscar esse conhecimento lá, Rafael? Olha, na internet até pode, mas vai ter que filtrar, né? Então a gente tem, desde esses livros que a gente já comentou, né? Desde lá dos textos das Vedas e do Galdrabok, até livros de autores mais recentes, e você vai ter que ir vendo o que todo mundo fala a respeito, e filtrando, experimentando na prática, para ver o que você vai sentir que funciona e o que não funciona. Então, é um processo árduo. Séries e filmes não vão ajudar nisso. Ah, entendi. Então, Ulisses, na minha quarentena, na frente do meu PlayStation 4, com diversão pura e de graça todo tempo, não vou conseguir mergulhar nas runas, é isso? Não. Tem até, se você pegar ali no Havamal, a gente faz uma sequência de perguntas. E aí, quando você souber responder todas, você é um runamante. Ele pergunta ali, você sabe como deve entalhar? Você sabe como deve interpretar? Você sabe como deve pintar? E ali tem uma sequência de perguntas. Na hora que você souber responder todas elas, é sinal que você alcançou o conhecimento que você precisava. Entendi. Eu acho que eu vou sacrificar o meu PlayStation 4, hein? Não é mesmo? Talvez. Tem uma coisa que eu gosto de pensar assim, nesse sentido, de como você entrar nesse caminho. Eu acho que a primeira coisa, para qualquer coisa que você quer começar, você tem que ter um propósito, né? Então você encontrar o teu propósito verdadeiro para começar a estudar a respeito disso, senão não vai longe, né? E quando a gente vê mesmo dentro do Kim, assim, quem quer estudar com avidez as runas, normalmente já passou por uma morte xamânica, já passou por um sacrifício muito grande na vida, talvez a morte de um ente querido, um desafio muito árduo, que também é uma representação desse sacrifício de Odin, onde nasce esse propósito pelo conhecimento infinito. Gabriel, morte xamânica, cara, pessoal, assim, quem tá nos ouvindo, né, você quer explicar um pouquinho o que é a morte xamânica, Gabriel? Um pouquinho. Certo. Então, assim, é importante dizer que xamanismo nada mais é que magia nativa. Então, no mundo inteiro tem magia nativa dos povos nativos de cada parte do mundo. Isso é um termo antropológico dado a esse tipo de fenômeno, xamanismo. Mas eu pensei, Gabriel, que a coisa xamânica vinha só do meio do mato, ou vinha só dos vikings, ou vinham só dos índios, não é isso? De todos os povos nativos. Agora você me esclareceu, cara. Ulisses, só uma brincadeira aqui, né? O Ulisses estava brincando bastante, né? Porque assim, a gente ouve muita basófia, né? Sobre essa questão xamânica, sobre a questão magística. O Ulisses é de uma família, né? Que estuda isso há muito tempo. O Ulisses passou a vida dele estudando essa questão de magia, e eu acho que ele, talvez até mais que todos nós, já ouviu muita bobagem a respeito sobre isso.
né? E assim, essas perguntas, essas brincadeiras que eles fazem tem o sentido mesmo de cutucar quem está ouvindo, porque muitas dessas brincadeiras são das coisas que a gente ouve bastante, né, Ulisses, mais ou menos, né? Sim, é verdade. Vocês me desculpem, mas às vezes, assim, Gabriel, né, Rafael, Paulo, você toca isso aí, pelo amor de Deus. Pode deixar. Me desculpem. Desculpa, tá, Rafael? É que às vezes imagina, no raciocínio, né? O meu HD ainda não é SSD, então. E aí, o que acontece? Antigamente, eu lidava com isso de forma muito bruta, muito brusca, né? Quase ferro e fogo, como se todo mundo tivesse que entender isso. E eu não conseguia compreender isso quando garoto, né? Eu não conseguia compreender que mesmo no meio da magia existem estágios de consciência. E que a elevação da consciência, a expansão da consciência, ela é um processo de cada um e cada um tem um tempo. Eu acredito que todo mundo vai chegar lá, sendo magista ou não. Só uns vão mais cedo que outros. Mas então eu não conseguia compreender essa coisa das pessoas, porque dentro do processo magístico, quando você é um estudioso, você ser intransigente, ser chato, também é um processo que você tem que vencer. Eu acho que pouca gente começa sendo flexível e quase no Dharma já, saca? Pouca gente, né? Então eu acredito que tem pessoas que elas têm vontade de estudar, mesmo que seja, sabe, ali, ferro e fogo, a pessoa seja mais conservadora. Eu acho que é importante ela ouvir essas coisas. De quem também pratica magia, sendo ela sendo um processo religioso, sendo um processo magístico, sendo um processo de puro conhecimento e expansão da consciência, não só pela crença dela, pela linha de estudo dela, mas por outras também, entende? Então foi extremamente importante o Gabriel falar que o xamanismo existe em diversas culturas. E até essa questão, isso que você falou de ser um pouco mais maleável, digamos assim, né, ou levar muito engessado ali a ferro e fogo, essa questão da morte do xamã até simboliza muito bem isso, né? Que você teria que se libertar ali talvez de amarras, né? Se soltar muitas vezes daquilo que você acreditava que era a única verdade e muitas vezes se abrir para ver o todo, né? É verdade, porque pessoal, dentro de quando você está trabalhando dentro de um processo magístico e você tem lá a sua, vamos chamar, a primeira quebra de véu, a primeira iniciação ou coisas assim, é necessário que você sacrifique o que você é e quebre todos os conceitos que você tem de concreto para que outros conceitos entrem. Não que substituam, mas se você não quebra, e quando eu digo quebrar, é se quebrar, tá, gente? Sim, no literal. Quando você não quebra e você só consegue enxergar o que você é difícil transcender isso aí. É o esvaziar o copo, né? Para poder receber mais. Um jeito mais bonito é isso aí. Perdão, Gabriel. Excelente audição, foi excelente ouvir tudo isso. E a gente falava sobre a morte do xamã e você explicou de forma exímia, né? Você se quebra a um ponto de não ser mais você tem que se reconstruir, você tem que evoluir. É aquele momento em que a flor ela morre e a semente dela cai no chão para nascer de novo. Verdade.
E essa questão da morte do xamã, até para quem está ouvindo, assim como o xamanismo é comum em diversas culturas pelo mundo todo, né? A morte do xamã também é um processo muito comum em diversas dessas formas de xamanismo, né? Então, alguns fazem de uma forma, outros fazem de outra, mas geralmente é muito similar, né? A pessoa geralmente vai ter um momento ali de isolamento, né? De reclusão, ela vai passar por algum processo geralmente bem árduo, né? E até que ela chega nesse ponto, né? Do entre aspas, morrer aquilo que ela era e se abrir para algo novo, né? Se tornar uma coisa nova. E esse ritual que a gente vê do Odin pendurado na árvore do mundo, né, sacrificado a ele mesmo, exatamente, enforcado com a lança, enfim. E essa descrição toda, das 9 noites e tal, se enquadra perfeitamente como um ritual de morte do xamã, né? Ele fez aquela morte do xamã para ascender, né, como um xamã e ter o pessoal diz busca da visão, né? E nessa busca da visão ele encontrou as runas, né? Odin é o próprio símbolo desse sacrifício, né? Se você olhar estudos mais antigos, vão falar que Odin nem sempre foi Odin. Odin nem sempre teve esse nome, né? Além dos seus outros 1000 nomes. Mas ele já teve nomes anteriores ao qual ele não era esse deus mais velho, esse deus paternal. Um deus onde ele era um guerreiro, né? Aquela característica mais dura, mais firme, com a espada na mão, né? Que bate o peito de frente com tudo. E aí depois ele passa por essa aprovação e aí ele se torna esse ser mais paternal, mais velho, ele se torna um xamã, entendendo outras sensibilidades do mundo além da guerra, né? Aquele que pai de tudo de fato, né? Exatamente. Ele não luta a troco de qualquer coisa, né? Ele pensa 2 vezes antes de lutar, não é só entrar de peito aberto. Tem uma coisa muito interessante, Paulo, que um conhecido ouviu esse podcast passado que a gente fez e a gente citou algumas dessas coisas aqui e ele é assim, né, meio como é que eu digo? É meio ferro e fogo e tal, né, nos estudos dele lá e aí ele me questionou sobre não a veracidade das coisas, né? Na verdade, uma conhecida, né? Não a veracidade dessas coisas, mas que cada um no seu quadrado, saca? Veja, eu posso fazer uma analogia rápida? Pode. Antes de você fazer analogia, né? É só para dar uma palavra que sintetiza muito o que a gente está falando, né? Que é aquela palavra chamada transcender, né? É quando você se leva acima do vulgar, vai além do ordinário, assim, você sai, né? Deixa de ser você, deixa de ser aquele quadradinho que você conhece ali e transcende, vai para um outro patamar, né? Que é a palavra do momento agora da moda. Então você muda de figura, né? Como se fosse abrir o terceiro olho, né? Vamos dizer assim, não é, Ulisses? Sim, cara, eu tô quase deixando pra lá a analogia, bicho, que você falou o negócio aí, acima do ordinário, rapaz, arrepiou a epiderme aqui, cara. Tô te dizendo a verdade, bicho, Paulo tá brabo hoje. Mas cara, essa questão que você falou, eu vivenciei recentemente também, de sentir essa resistência muitas vezes, e até mesmo de entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você não pode muitas vezes forçar ali, né? Se a gente pegar ali o Asatru, dentro do tradicionalismo islandês, ele segue uma vertente que muitas vezes realmente não dá margem para nada disso que a gente está falando, sabe? Porque ele segue ali um tradicionalismo e leva ao pé da letra aquilo. Tá errado? Não tá, mas é uma parte do que a gente está vendo aqui, a gente está levando em consideração aqui N outras coisas. Né? Então, pode-se dizer que esse xamanismo que a gente está discutindo, esse uso muitas vezes das runas, não é só Asatru, é muito mais, tá relacionado a N e outras coisas, né? Perfeito.
Só mais uma coisa, Ulisses, desculpa. Só para aproveitar essa palavra do Rafael, né? Isso é um processo comum em muitas religiões, né? A gente ouve, por exemplo, vocês já ouviram ortodoxo, tem judeu ortodoxo. Então, assim, eles acreditam na mesma coisa, mas entendem essas coisas de forma diferente. Por isso que tem 6.795.500 religiões cristãs. Né? A ideia é a mesma, mas cada um tem uma interpretação distinta. Mas não quer dizer que esteja errado. É uma questão de evolução e percepção, né? Que é muito mais relacionado ao talvez o interior, né? E o que essas pessoas buscam, né? Ascendem. É verdade. Isso me lembra isso que eu tô falando. E eu citei para essa pessoa o seguinte: eu falei, então, você viu lá naquela Eda né, vou chamar aquela poesia em que Odin, ele ficou quanto tempo de ponta cabeça mesmo? 9 dias. 9 noites. 9 dias, perfeito. Se a gente pegar a Cabala e a geometria sagrada, Cabala, eu fui lá pro outro lado, tá? A gente tá falando de Europa, Cabala veio lá do outro lado, tá? Tem problema. Pegar a Cabala, se a gente usar o número 9, estudar o número 9 ali, de acordo com a Cabala, geometria sagrada, hermetismo e práticas magísticas ligadas a isso, o 9 é o símbolo do iniciado. Ela representa o iniciado, o neófito. Ou seja, o que é o neófito? O neófito é o estudante de magia, é o estudante eterno de magia. É aquele que sempre aprende e não está fechado para as coisas. Será que faz sentido de acordo com a Eda de Odin? Com certeza. Eu acho que faz. Entende? Também o número de canções que ele aprendeu, né? Ele começa falando que ele aprendeu 9 poderosas canções. Nossa, animal. Animal. É importante, né, a gente tentar compreender o que é uma mitologia, né? Porque a mitologia nada mais é que a forma que um determinado povo tinha de explicar determinados fenômenos. Eles não tinham pleno e profundo conhecimento, vamos dizer assim, um conhecimento anatômico, científico a respeito daquilo, né? Então é a forma como eles encontraram de explicar aquilo. Não quer dizer que, literalmente, ao pé da letra, eles acreditavam que aquilo era exatamente daquela forma, mas era a forma que eles tinham de explicar aquilo. E cada povo tinha a sua forma de explicar a experiência que eles têm no planeta Terra. Que é a coisa que a gente compartilha dentro de todos os povos, né? Então, isso, dentro da limitação que eles tinham na época, né, de conhecimento. Exatamente. E aí, como você chega todos os povos, mitologias que tem uma relação parecida, coisas que se assimilam à criação, ao mito da criação em várias etnias diferentes. E como você chega para um cara e fala que essa experiência que ele teve estava errada? Não é? Não tem como. A sua experiência de vida está errada. Exato, não tem como, né? É por isso que quando eu citei lá essas pessoas mais austeras e tudo mais, quando eu citei isso, eu já fui assim. E por exemplo, eu dei um exemplo, acho que eu não lembro o nome do rapaz também, de Santa Catarina, eu não lembro o nome dele agora, mas é do seu Kindred. Johan. Kindred. Não, né? É esse mesmo. É o Johan. E aí, isso, perfeito. Tem muita coisa, gente, que pode parecer besta, pode parecer, mas tem muita coisa que eu leio em estudos magísticos e eu não me limito, tá? A Cabala, a magia hermética, tá? Pra mim é uma coisa só. Só tem uma roupinha diferente, uma roupinha mais gelada, uma roupinha mais quente. Eu não me limito a isso, tá? E aí eu consigo compreender as coisas por incrível que pareça. Por exemplo, falei para Marcela, você entende as coisas muito bem através do meio corporativo. Então, se um magista explicar as coisas para você usando termos de administração, nossa, você vai achar aquilo ali, vai cair para você a ficha maravilhosamente. E eu vou ficar boiando. Você não precisa ter dúvida, tá? Mas se eu leio um livro,
por exemplo, de um cara como Neil Gaiman, que também é estudioso de magia, e ele coloca esses sinônimos nas histórias dele, eu leio aquilo e identifico quase automaticamente. Então não tem como a gente dizer que a experiência magística que as outras pessoas têm, ela é certa ou ela é errada, mas o nível de consciência que o cara tem ali naquele momento, para ele é aquele. Não é certo e errado, é parcial, né? Exato, perfeito, é aquele, saca? E tá tudo certo. Né? E até entre os próprios germânicos, né? Se você for ver suas tribos, eles tinham conceitos, alguns diferentes uns dos outros. Dentre os próprios povos germânicos, que tinham uma linha de raciocínio religiosa parecida, eles tinham diferenças de crenças. A gente que coloca tudo numa panela só, né? Mas ali tinha muita coisa diferente, né? Verdade. Agora deixa eu perguntar. Aí tô perguntando de novo, né? Que já tem um saco cheio. Então não. Ulisses, antes de você perguntar, rapidão. Não, é só pra falar, né? Que é aquela questão que a gente estava falando do transcender, né? Que a gente tem o costume de colocar tudo baseado na nossa experiência, né? Se a gente fizer uma analogia, só Deus tem o poder da síntese, né? O conhecimento universal, a gnose universal. Independente do Deus da sua religião, normalmente se atribui esse conhecimento somente a ele. Então é difícil um ser humano, por mais instruído que ele seja, que ele saiba tudo, principalmente sobre essas questões místicas, com a divindade, né? A não ser que ele tenha ascendido e se aproximado de Deus, é difícil que ele possa falar de tudo com toda a propriedade. Então é por isso que o Rafael disse, é uma questão parcial, né? Ele pode conhecer muito dentro daquele espectro dele. Fazendo uma outra analogia, aquela brincadeira da zona de conforto, né? Que o problema não é a zona de conforto, é o quanto você restringe essa zona, né? Eu falo português, tá? Minha zona de conforto é falar português. Se eu aprender inglês, minha zona vai aumentar e ela passa a ser português e inglês, e assim sucessivamente. É a mesma coisa com conhecimento de uma forma geral e relacionado também a essas questões de mágicas, não só das runas, né, mas como um todo, como a gente está dizendo aqui. Caramba, Paulo, hoje tá osso, hein? Você tá falando os bagulho hoje, não que você não fale normalmente, mas hoje, Paulo, eu vou pegar esse trecho e vou copiá-lo. Eu vou fazer um copy desse trecho. Copy-paste. Tenho certeza. Esse trecho da zona de conforto, rapaz. É impressionante. Ok. A minha pergunta é: as runas eram usadas em processos de cura? Então, até dentro daquilo que eu comentei, né? Pelos achados arqueológicos, a gente tem muito pouco com relação ao uso mágico, né? A gente tem certeza do uso alfabético, né? Do uso mágico a gente vai ter um pouco mais na posterioridade. Mas sim, né? A gente tem N indícios delas de uso delas para, sei lá, infinitas coisas. A gente vai ter uso de cura, a gente vai ter, como você comentou ali, relacionado à batalha, a gente vai ter uso de proteção, para ritos de passagem, a gente vai ter o uso delas, cada uma, né, dentro da sua significância, para uma infinidade de coisas. Cura é um assunto bem amplo, né? Cura é bem amplo, porque às vezes a gente fala cura pode estar relacionado a um corte no corpo, uma ferida, né? Mas também uma cura espiritual, né? Então, essa relação aí, com certeza, até mesmo na batalha, a melhor cura é você não se ferir na batalha. Se você tiver atento àquele arquétipo rúnico que dá um sinal para você se proteger, é uma forma de cura. E a argumentação do Rafael foi perfeita nesse sentido. Mas, rapazes do Kindred e do Lobo Branco, eu posso achar registros de runas, de cura, na série Vikings, ou nos quadrinhos da Marvel, do Thor. Eu consigo achar registros de cura
assistindo as séries Vikings aí que tem e lendo os quadrinhos da Marvel? É possível? Olha, exceto algumas pinturas ali na cara do Flock, fora isso não vai ter quase nada, né? De runas na série. Muito menos nos quadrinhos da Marvel, então... Nesse aspecto você acha mais nas obras de Tolkien do que nesses relacionados. Com certeza. Então é necessário, eu como runomante, formado no Netflix, formado na Marvel, é necessário eu estudar um pouco mais? Sem dúvida. Sem dúvida. E quantos anos mais? Será que é possível datar isso? Um tempo de estudo? Aham. Cara, eu acho que a gente vai estudar a vida inteira e não vai saber tudo. Conhecimento é ilimitado, né? Você compreende as runas quando você assume a ignorância infinita. Caramba, cara. Eu achei que eu estudando 6 meses eu ia conseguir ter aí já ser um runonante aí, uma coisa. Eu acho que não vai dar, né? Uma coisa importante até que a gente não falou, que tem um dito nas Vedas, que o Jim fala que é importante falar aqui também, né? Porque as runas se tratam dessa comunicação com o divino. E tem uma frase que diz assim: é melhor você não pedir nada do que você pedir demais. E essa frase diz algo justamente sobre esse sacrifício, né? E quando você pede demais, o custo do seu pedido também vai ser muito alto. Então é importante ter ciência sobre isso, que as runas não são um brinquedo, de longe são um brinquedo. Ótimo. Pessoal, a gente está chegando a 1 hora de Vikingcast. O assunto está extraordinário, como vocês estão percebendo. Então, assim, antes da gente encerrar, Ulisses, você quer fazer mais alguma pergunta, algum direcionamento para o pessoal do Kindred? Cara, vocês têm página na internet, no caso tem grupo de Facebook, que seja aberto, né? Facebook, Instagram, onde as pessoas podem achar vocês. E começar a estudar de verdade, né, essa questão, tanto do Azato, né, mas em questão da magia e das runas também, né? O conhecimento não pesa no caixão, gente. Então, a gente tem a fanpage do nosso Kindred, mas assim, não é um canal que a gente utiliza para movimentar conteúdo e tudo mais, é só mesmo como um caminho para as pessoas encontrarem muitas vezes a gente, né? Então o pessoal procurar em Curitiba e acaba achando o Kindred e daí entra em contato, né? Daí a gente traz pro grupo de WhatsApp, e aqui pelo WhatsApp a gente vai conversando, vai fazendo os encontros pessoalmente. Então, muitas vezes é uma opção, né, de caminho. Entra em contato com a gente ali pela fanpage e a partir dali a gente vai muitas vezes dando um direcionamento, passando ali alguns PDFs, coisas para a pessoa ler, entrando ali, tirando dúvidas, entrando em alguns debates, né? E não precisa ser de Curitiba, pode ser de qualquer lugar, qualquer pessoa que fale português e etc, né? Pode entrar em contato com vocês para buscar esse conhecimento, certo? Com certeza, com certeza. Perfeito. Maravilha. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Gabriel por ter participado conosco do Vikingcast, ao Rafael também, muito obrigado. Eu realmente fico grato com a participação de vocês. A gente tentou falar de um assunto sério de uma maneira mais descontraída hoje, mas com o intuito de passar talvez não todo o conhecimento, como a gente disse, isso é quase impossível, mas pelo menos por um rumo para a maior parte das pessoas que realmente se interessam pelo assunto. Valeu, Gabriel. Valeu. Gratidão, Paulo, por esse momento. Foi uma verdadeira troca aqui, a gratidão é recíproca. A gente veio falar sobre as runas, mas aprendeu muito com vocês. Muito obrigado. A ideia do nosso Vikingcast é justamente tentar desmistificar algumas coisas e fazer essa aproximação, essa troca de experiência com todo mundo. A gente está realmente grato. Valeu também, Rafael. Obrigado, eu que agradeço vocês, Paulo, Ulisses. Obrigadão. E
Valeu, Ulisses, por participar. Com você, tamo junto. É o que eu sempre falo, cara. Cada pessoa é um universo, cara. Exatamente. Se você tá aberto, você vai ver muito, cara. Muito. Exato. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Vikingcast de hoje sobre runas. Até a próxima, pessoal. Skál!